Em vários vídeos React anteriores, eu percebi que matemática é sempre a mesma e recorrente. E nesse vídeo eu quero falar para você como que você pode avançar para a fase adulta sem perder o brilho nos olhos que a gente tem quando é criança ou na nossa juventude. Eu acho que esse é um grande conflito que as pessoas sofrem e o Jung nos responde isso muito bem. Então, para isso eu vou utilizar toda a literatura dele, de alguma coisa daqui, e eu vou colocar para vocês sempre as referências, mas o livro principal que eu vou utilizar, que é esse livro belíssimo chamado Psicologia do Inconsciente, o livro 7.1 do Jung, tá? Ele vai abordar como que é o processo terapêutico para duas fases da vida, quem está saindo da juventude e para quem está na meia-idade para frente. Então eu vou falar especificamente desta primeira opção. Vamos lá. Nas minhas belíssimas anotações de estudo, eu fiz até um modelinho aqui que você pode entender um pouquinho melhor de como que é feito. Então, basicamente, né, quando ele fala do tratamento do jovem. Então a gente precisa entender o seguinte: você sair da fase infantil ou da fase de juventude para a fase adulta e abandonar completamente o teu lado infantil, vamos chamar assim, esse lado, vou chamar de brilho nos olhos, esse lado fantasioso, esse lado lúdico, também é ruim. Quantos adultos você não encontra na rua extremamente tristes, levando uma vida triste, levando uma vida automática, levando uma vida pragmática? Ao mesmo tempo, você olha pessoas na rua e encontra pessoas num estado infantil extremo, pessoas que só querem saber de festa, só querem saber de curtição, só querem saber de pulsões, só querem saber de viagem, só querem saber de coisas lúdicas, fantasias. Também sofrem, estão no corpo de um adulto vivendo como criança. Sofrem também. O Jung traz o caminho do meio sempre, baseado nas filosofias orientais, nas nossas filosofias ocidentais antigas, até anteriores muitas vezes, ou contemporâneas à religião católica, abordando esse aspecto do caminho do meio. Você não precisa abandonar totalmente o seu lado infantil, você só precisa na época da juventude, que eu vou classificar aqui entre 18 a 26, 27 anos, sou eu que estou classificando, tá? Ele não traz uma classificação necessariamente assim, mas nesse período entre você sair do seu ser adolescente, você fazer faculdade, você sai da faculdade, você ainda está muito perdido na vida. Então nesse período de tempo, mas não necessariamente porque você pode ir além dos 30, enfim, qualquer momento você pode fazer essa transição, né? É bem importante salientar isso, tá? Mas normalmente entre essas idades, nesses 18 até 30 anos, eu colocaria, você tem essa preocupação de fazer essa transição, e você não quer abandonar o lado bom, o lado belo, o lado fantasioso, o lado gostoso de ser esse infantil, e também você também não quer ficar preso a esse infantil, porque o infantil ele é casto, né, no sentido de ele não tem potência na vida, ele depende dos outros sempre para fazer as coisas, então ele está sempre dependente, sempre se mostrando mais frágil, para evitar conflitos e tudo mais. Então, o Jung traz uma solução baseada em dois fatores principais, que eu já disse em outros vídeos, mas aqui eu falo de um pouco mais de profundidade. A primeira questão importante é a questão da dependência dos pais. Tá? Então, a questão da dependência dos pais hoje em dia, falando principalmente da cultura brasileira, a cultura brasileira é muito familiar. E os pais tendem a prender muito os filhos. Tá? Pode não ser o seu caso, pode ser que o seu caso seja do lado oposto, porque existem casos opostos. Por isso que a terapia é importante, porque a terapia ela é individual. Então você pode tratar do seu problema. Então, eu estou trazendo uma visão geral. Se você tiver uma dependência dos pais muito grande, você não consegue viver a sua vida, você não consegue se tornar protagonista, você ainda é coadjuvante da vida dos pais. Isso envolve dependência financeira, dependência do local onde você mora, dependência afetiva, no sentido de você depender de tudo, você ter que perguntar para o seu pai e para sua mãe, você não consegue errar sozinho, você não consegue pagar o preço das suas decisões. Eu quero decidir e eu pagarei o preço pelos meus erros. Não quer dizer que você tem que quebrar completamente a relação com seus pais, e não quer dizer que você não tem que escutar os seus pais. Mas você, quando se torna adulto, você começa a pagar o preço pelas suas decisões, você começa a ter coragem de fazer isso. Isso é muito importante. E para fazer essa quebra de dependência dos pais, você vai precisar criar um segundo ponto
que o Jung bate bastante, que é a questão dos propósitos e ambições inadequados, que ele fala exatamente com essas palavras. Em alemão, é claro. Propósitos e ambições inadequados. Então, quando você tem uma atitude infantil insuficiente, né, ou seja, que é assim que ele coloca, a primeira coisa que você tem que fazer, né, ele dá o passo 1, libertar-se do passado. Passo 2, projetar paz. E passo 3, propósito e ambição adequado. E para isso ele usa o método redutivo, ele chama de método redutivo, que é um método que o próprio Freud colocou. O que é o método redutivo? A nossa cabeça é muito mais complexa do que só isso que eu estou falando para você. Só que muitas vezes no caso específico dessa transição, a gente tem que reduzir tudo a esse conceito, para que fique claro e nítido para a gente poder entender o que está acontecendo e tomar uma decisão dali para frente. Então é por isso que ele chama de método redutivo. Libertar-se do passado é você estar muitas vezes atrelado a traumas, está muito atrelado a essa questão de dependência dos pais, e você está muito relacionado, os seus pais influenciam você muito, muito, porque eles foram seus pais, eles educaram você, eles criaram você. Então, quando eles falam alguma coisa, não é qualquer um que está falando, é o seu pai e sua mãe. Por mais que você não concorde, está dentro de você já os seus pais. Isso é importante. Por mais que eles simplesmente sumam do dia para a noite, dentro de você ainda vai ter o teu pai e sua mãe que vão te dar conselhos e vão pressionar suas decisões internas. Isso é muito interessante de entender. Esse é o complexo materno e o complexo paterno. Então, ao libertar-se do passado e simplesmente abandonar os traumas, você entender que os traumas são alimentados com pequenas exceções, os traumas são alimentados no presente, por mais que eles tenham acontecido no passado, eles são alimentados toda vez no presente. Você pode interromper esse processo traumático no presente e poder se libertar do passado. Esse seria o passo 1. E o passo 2 é você projetar os pais. Por que acontece? Explicando brevemente um conceito complexo. Os pais, eles já existem dentro de nós quando nós nascemos. Nós já nascemos com essa capacidade de entender o que é um pai e o que é uma mãe. Então, quando você observa o seu pai e sua mãe, você projeta neles este complexo que há dentro de todos nós. Quando você se torna adulto, você precisa tirar esse complexo deles e projetar em outra coisa, em outra pessoa ou em si mesmo, se você tiver uma capacidade grande de desenvolvimento. Então, depende da sua fase, da sua idade, você já pode internalizar esse complexo, porque na verdade esse complexo habita dentro de você. Então você pode, muita gente, por exemplo, ver alguém que admira muito, vamos supor que eu sou um empreendedor, eu tenho uma admiração muito grande por empresários, aí eu olho o Elon Musk e falo, nossa, esse cara é incrível. Então eu, na minha juventude, eu tiro o complexo paterno do meu pai e boto no Elon Musk como projeção de desenvolvimento de um indivíduo adulto. Então isso é positivo. Muitas mulheres também fazem isso, fazem essa projeção de alguém que admira. Então você consegue fazer essa transição. Quando você está principalmente nessa idade de 18, 21, 22, até 16, é muito normal fazer esse processo. Posteriormente, você entende que o complexo não esse complexo paterno e materno não está fora de você, está dentro. Então você começa a você mesmo ter esse complexo dentro de si e entender que ele faz parte de você. Então você abandona essa dependência com outras pessoas. Muita gente pode pegar esse complexo e projetar o quê? Num namorado, numa namorada. O que não é uma coisa legal, porque você está criando uma nova dependência, de certa forma, na sua vida. Não quer dizer que você tem que ser extremamente independente, que você não possa confiar nas pessoas. Não é isso. É uma questão de desenvolvimento humano. Tá? É isso que o Jung está falando aqui. Uma vez que você passa essa barreira, e isso não é um processo que você fala assim, agora entendi. É um processo que todo dia você vai trabalhando isso até o ponto de você começar a sentir e começar a criar reações, ações na vida real que vão dizer exatamente isso, porque a gente faz as coisas com ações, não com palavras. Então a gente age e sente e fala, opa, agora eu senti, eu estou internalizando esse processo. Eu sou o meu pai, eu sou minha mãe, no sentido de eu tenho essa potencialidade, tanto é de gerar filhos, mas não somente isso, de criar uma família, mas não somente isso, de trabalhar, de construir, de fazer, de modificar o mundo ao nosso redor. Isso faz uma total diferença e você precisa provar com ações, não adianta você só saber. Isso é um primeiro passo bem importante.
O segundo passo vai ser criar um propósito e ambição adequados, porque o infantil, o juventude, ela é fantasiosa. Então eu posso olhar o Elon Musk e falar assim, eu serei o próximo bilionário do planeta Terra igual o Elon Musk. Que é natural, dependendo da época que você está vivendo. Só que isso é uma projeção fantasiosa, porque você não tem nada que corrobore com essa situação. Nem o próprio Elon Musk tinha essa capacidade quando ele tinha 18, 20, 30 anos. Apesar que ele era milionário e tudo mais, quando você vai desenvolvendo o processo, você vai entendendo qual caminho você consegue chegar. Então, tem até tem várias entrevistas com pessoas que são super bem-sucedidas e é raro elas falarem que elas enxergavam isso desde o começo. É muito mais comum elas falarem, bom, eu enxergava que eu podia chegar aqui, e depois que eu chegaria aqui, mas eu nunca imaginei que chegaria onde estou. Mas a pessoa só consegue imaginar quando ela consegue chegar próximo e ter uma visão realista sobre a vida. Então esse é o próximo passo, você começar a criar, olhar para a tua realidade, você pode sonhar o quanto você quiser. Então é isso que eu quero não quero matar o sonho das pessoas, porque você entra nessa fase, é muito 880. Ou tem que trabalhar e acabou, tem que seguir, não tem que escolher o que ama, tem que fazer, trabalhar e acabou, e a vida é isso, você acha que você vai ficar rico, você está muito enganado. E tem outro lado que é extremamente fantasioso, você vai ficar milionário em 10 dias, e você vai ser o maior bilionário do mundo. Entre esse 880, existem camadas de cinza que estão próximos mais da realidade do que a gente possa imaginar. Então você pode, se você tem uma projeção, eu quero ser funcionário público, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, são projeções interessantes. Qual que é o passo que eu preciso seguir? O que eu preciso fazer? Né? Vamos criar uma projeção realista, vamos colocar no papel, eu quero montar um negócio, eu quero ser profissional autônomo, vamos colocar no papel para a gente poder trazer a realidade, de acordo com o que da minha existência atual. Nada impede daqui 5 anos eu ter um avanço enorme e poder olhar para frente os meus próximos 5 anos e falar, poxa, esse é meu caminho agora. Mas isso traz a realidade, te quebra esse padrão de juventude que tende a nos proteger da vida, porque a fantasia nos protege da vida. Quantas vezes você já fantasiou para fugir da realidade? Inclusive os filmes têm esse papel, os jogos têm esse papel, várias coisas têm esse papel de quebrar a realidade para você, o que é importante que você mantenha em certa forma, porque ela te protege, ela te mantém bem, você não pode estar na realidade o tempo todo. É para isso que a arte serve. A arte serve a algo lúdico, para te tirar da realidade um pouco e quebrar esse padrão. Mas aqui a gente está dando uma solução, um antídoto contrário, para alguém que está muito fantasioso. E aí a gente tem que reduzir um pouquinho para a realidade, para a pessoa colocar os pés no chão e poder entender o que está acontecendo e poder criar planos realistas que vão motivar ela de fato, porque não vão proteger, mas vão expor ela de certa forma. E a terapia tem muito desse papel de expor em doses homeopáticas as pessoas para que elas possam avançar na vida. Então essa é a solução que o Jung traz para a juventude, para você sair e entrar na fase adulta sem perder o brilho nos olhos. O Jung é um cara muito sensível, muito inteligente, ele sabe que as coisas não são 8 e 80, que as coisas são muito mais complexas do que são, e eu não consigo encontrar um psicólogo, um psiquiatra tão bom quanto ele, até hoje, que não seja alguém que joga tudo fora, todo o passado fora, e fala, não, eu inventei aqui, agora eu sei, eu descobri. Então, eu admiro muito isso nele, por isso que eu comecei a estudar ele, por isso que eu passo isso para vocês. Se você deseja fazer terapia psicológica, eu tenho uma plataforma que chama pdesaude.com.br. Você pode entrar lá e a gente tem, é bem acessível e bem sob medida, porque eu senti na pele a dificuldade e por isso que eu resolvi criar uma empresa nessa área. E eu quero saber sua opinião. A sua opinião não é só crucial, ela é muito importante aqui para esse canal, porque eu quero escutar de você, sua história, a sua visão, seu ponto de vista. Claro, com super educação a gente consegue ter um debate bem legal. Se você quer só ouvir mais sobre isso, considere se inscrever e ativar o sino para a gente lembrar aí dos vídeos que vão sair ao longo do tempo. Farei mais reacts e farei mais vídeos profundos, mais profundos como esse. Caso você queira ter algum assunto abordado, pode colocar nos comentários também. E te vejo no próximo vídeo.